Usar caderno, caneta, lápis ou borracha. Em algumas escolas, esses objetos já estão ficando no passado. Os alunos têm tido como um grande aliado a tecnologia. Não é novidade para ninguém que crianças e jovens sabem usar aparelhos eletrônicos melhor até mesmo que os adultos. Todo esse interesse pela tecnologia faz com que os equipamentos se tornem objetos comuns também dentro das salas de aula. Alguns especialistas em aprendizado acreditam que os computadores e tablets agregam interesse pelas matérias e uma facilidade na hora de aprender. Já outros defendem que um equipamento não pode fazer tudo sozinho. A capacitação dos professores deve ser uma prioridade, principalmente num país em que apenas 2% dos profissionais da educação da rede pública usam a internet e a tecnologia como suporte dentro da sala de aula. Olha, para falar sobre o uso da tecnologia dentro da sala de aula, a gente recebe aqui no estúdio a coordenadora pedagógica Silene Cordeiro. Silene, muito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Ana também tem convidado em São Paulo, né, Ana? Aqui, Raquel, nós recebemos Gustavo Petró, ele é repórter de tecnologia do G1. Muito bom dia, obrigada pela presença também. E a gente convida você, assinante, a participar com a gente desse debate. É só entrar no nosso site, g1.com.br/globonews, ou ligar para a nossa central de atendimento. O telefone é 4002-2884. Você pode mandar perguntas para os nossos convidados ou então deixar o seu comentário, a sua opinião. A gente conta com a sua participação a partir de agora. Silene, começando com você, então, nos últimos anos a gente viu um avanço da tecnologia muito rápido, né? Primeiramente o videocassete nas salas de aula, depois os computadores, depois os notebooks e hoje os tablets entrando. Claro que não é uma realidade de todo o contexto brasileiro, mas houve essa evolução em alguns setores do ensino. Eu queria saber se nossa estrutura pedagógica acompanhou isso, né? Porque os alunos acabam sendo muito mais rápidos que os próprios professores, né, no manuseio dessas tecnologias. O uso da tecnologia, ela não pode ser um modismo. Ele tem que estar amparado por um projeto pedagógico para garantir com eficiência que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. Então, em todos os momentos onde se defende a capacitação de professores, onde se desenvolve um projeto político consistente, o uso da tecnologia vai entrar com tranquilidade e vai se adaptar à realidade do aluno, porque essa realidade já faz parte do dia a dia dele, né? Mas também vai estar garantindo que esse conhecimento, essa busca pelo conhecimento, pela criação de novos conhecimentos, também faça com que a aprendizagem se dê de modo significativa, né, e leve o aluno a alcançar resultados que realmente são esperados para ele. Pois é, Silene, quão benéfico pode ser aprender com tecnologia? Que resultados práticos o aluno pode ter no futuro? Inclusive como a tecnologia como uma das matérias, né, que em algumas escolas já tem tecnologia como fazendo parte da grade curricular, né? No caso do Miraflores, nós já temos realmente esse trabalho, ele não é um trabalho novo. Desde 89, o Miraflores já faz um trabalho com uso de tecnologia e foi incorporando ao seu trabalho tudo o que apareceu no mercado, mas não de um uso de uma forma aleatória, né, mas sempre amparado pela sua própria grade curricular. Então, por exemplo, se surgiu a robótica, como é que a robótica pode se dar e pode ser utilizada no ensino de ciências, no conhecimento de noções de física, no nível em que a criança, num determinado momento, pode assimilar aquele conteúdo. Então, se ela vai trabalhar com ângulos, ela vai trabalhar de uma maneira formal numa determinada idade, mas ela pode experimentar aquele trabalho com ângulos a partir de uma brincadeira. Fica mais interessante. Fica muito mais interessante. Pois é, Gustavo, acho que esse é o ponto. Qual é o ponto-chave que diferencia as escolas que conseguem, então, melhorar o ensino através do uso da tecnologia das que não conseguem? Bom, a escola consegue usar a tecnologia de modo correto, digamos assim, ela consegue chamar mais a atenção do aluno. O aluno ele fica mais atento à matéria, ao assunto que ele está trabalhando ali, seja por meio do computador, seja por meio de um tablet. Tem muitos programas, aplicativos para esses tablets, tem games educativos também que ajudam isso. Então ele consegue ter uma atenção maior, porque isso faz parte da realidade dele. Quando ele vai para a escola, muitas vezes, a escola não tem esse aparato tecnológico para ajudar em sala de aula, cria uma barreira, é uma outra realidade para ele. Se em casa ele tem o tablet, o computador, os pais estão no smartphone, ele acessa jogos educativos lá para brincar um pouquinho, ele vai para a escola, tem que deixar tudo isso de lado e acaba indo para o quadro negro, para o caderno, e isso cria uma barreira ali, ele não consegue aprender, ele não tem interesse em aprender. Então uma escola que tem todo esse trabalho pedagógico para ter a tecnologia, a criança vai estar estimulada a aprender, vai usar os joguinhos educativos, claro,
fazendo parte ali desse currículo da escola, né? Não pode ser qualquer jogo também, não pode entrar numa loja virtual, baixar os jogos para os tablets e dar para os alunos ali que eles vão aprender. Não é assim também, tem que ter o aparato do professor, a tecnologia tem que ser a ferramenta nesse caso. Gustavo, na sua opinião, qual que você acha que é o maior desafio das nossas instituições de ensino? É em comprar essa tecnologia, adquirir essa tecnologia ou se manter atualizado diante delas? Eu acho que é caro realmente ter uma tecnologia dessas, por exemplo, uma lousa eletrônica, que é o que as escolas procuram hoje, custa na faixa de 15 a 20 mil, 25 mil reais, contando, claro, com o treinamento do professor. Mas também o treinamento do professor é muito importante, né? Não adianta a escola fornecer essa tecnologia e o professor não saber usar, não se preparar, não ter como preparar uma aula ou um currículo ali para apresentar para os alunos sem saber usar uma lousa dessas, né? É muito interessante, você pode, por exemplo, numa lousa, mostrar vídeos para os alunos, ter uma interação num cálculo matemático ali, passar, se eles tiverem, por exemplo, um tablet na mesa, um computador na mesa, você consegue transferir conteúdo que está na lousa para esse equipamento. Então é importante, só que o professor precisa estar treinado. E o que eu vejo em muitas escolas, né, é que o professor tem uma certa resistência em usar a tecnologia, porque, como vocês mesmos disseram, o aluno às vezes sabe mais do que o professor nesse caso da tecnologia. Então o professor não quer parecer que não sabe, não quer mostrar que não tem conhecimento. Então precisa realmente ter esse desenvolvimento do professor. Só que isso é caro. Hoje, então, você ter uma lousa e ter um treinamento do professor é caro. Então precisa que a escola, né, ou no caso de uma escola particular, por exemplo, dilua, de repente, na matrícula esse valor para o investimento em tecnologia. E se manter atualizado, como você falou, é interessante, mas se você comprar uma lousa hoje, você consegue usar nos próximos anos. Ela não vai se defasar tão cedo. E você consegue também fazer uma atualização dos recursos usando essa lousa, por exemplo, de programas, de aplicações, você consegue atualizar ao longo dos anos, então não fica algo tão caro, digamos assim, no passar dos tempos. E numa escola pública, o interessante é que o governo também invista no uso da tecnologia para os alunos, que também, né, usam tecnologia em casa. Hoje, uma pesquisa do CGI TIC Educação mostrou que 74% dos alunos brasileiros têm acesso à internet, ou seja, ele está usando em casa, precisa ter algum desenvolvimento tecnológico usando a internet também na escola. Silene, falando em aquisição dos equipamentos, né, teve uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, falando sobre o Peru, que o governo do Peru, em 2007, comprou mais de 850 mil computadores para escolas públicas, mas 5 anos depois, essa pesquisa do ano passado, essa pesquisa mostrou que os alunos não tiveram uma melhora significativa nem em leitura, nem em matemática. Quer dizer, como o Gustavo estava falando, também é preciso treinar os professores, não só ter a tecnologia, porque muitas vezes isso pode estimular um lado e prejudicar o outro. Desestimula a leitura, desestimula o aprendizado em determinadas áreas, porque o aluno fica voltado, focado com aquilo de tecnologia. Quer dizer, precisa ter um equilíbrio também para que isso funcione, né? Na verdade, não foi só no Peru que isso aconteceu, nem em outros lugares nós tivemos essa mesma experiência, de países que investiram em compra de material, aí não é em tecnologia, porque quando a gente investe em tecnologia, nós temos que ter um pensamento global, pensar no treinamento dos professores, treinar na capacitação deles para desenvolver esse trabalho, porque senão o trabalho ele perde o significado, né? É importante realmente que o professor use de forma produtiva, que ele se comporte como antropólogo, buscar ali dentro do material disponível que é significativo e importante para o aprendizado dos alunos. E, na verdade, o custo em si ele vai se pagar quando a educação acontecer. Então, a partir do momento que os alunos estão dando um retorno positivo do uso desses recursos, é claro que aí a gente garantiu que o investimento foi realmente feito de forma produtiva. Silene, tem uma pergunta para você, de um assinante que mandou para a gente aqui através do g1.com.br/globonews. Estarão os professores devidamente e efetivamente capacitados para o uso das novas tecnologias? É a Tânia Perini. A gente já falou sobre isso, mas queria que você abordasse mais esse assunto. A capacitação também tem que ser um projeto. Ele tem que ter uma produção ali desde o início, a determinação de que custos, que investimentos, qual vai ser o momento inicial em que esse projeto vai acontecer, como ele vai ser acompanhado. Nas escolas onde eu trabalho, são os próprios professores que fazem o trabalho, mas eles também têm o amparo de outros profissionais que vão dar suporte a esse trabalho, e isso tem que ser gradativo e contínuo, né? Quer dizer, não adianta começar com um projeto agora, abandonar e passar para um próximo sem que haja uma continuidade, porque um projeto em si ele tem que essa avaliação do momento inicial até o fechamento para uma continuidade no futuro.
Gustavo, o Antônio Latarini Neto, ele pergunta: temos aqui no Brasil opções de uso como softwares livres ou uma gama variada para o uso em sala de aula. Sinto que falta muito ainda a ser desenvolvido para o nosso mercado. É a opinião do Antônio. Tem bastante aplicativos, bastante programas para usar em sala de aula. Muitas empresas aqui focam em trabalhar junto com escolas para criar aplicações para se usar em sala de aula. Mas realmente ainda não existe algo tão grande assim como o assinante questiona, né? Acho que precisa ter um desenvolvimento maior. As escolas também desejarem ter isso em sala de aula, né? Os alunos vão gostar. Acho que tem que ter um trabalho da escola, por exemplo. Eu fui numa escola recentemente que eles não compraram o jogo. É um jogo bastante conhecido das crianças, até os pais que estão ouvindo a gente vão reconhecer, o Minecraft. A escola o que fez? Viu que os alunos são viciados nesse jogo, em casa, né? Claro que na escola não jogavam, mas optou por fazer um trabalho que aquelas crianças vão ter que recontar a história de São Paulo, desde a década de 1930 até hoje, com base na história da escola, que é bem antiga. Então eles vão reconstruir a escola antiga nesse jogo. Esse Minecraft é um jogo que você constrói qualquer coisa, basicamente, em base de blocos. Então você tem blocos de diversos tipos e você reconstrói. As crianças criam casas, carros, naves espaciais, enfim, a liberdade é grande. Então nisso a escola criou um conteúdo pedagógico que está ensinando a história de São Paulo usando esse jogo. Então as crianças estão construindo a escola, tem uma pesquisa histórica, então dentro desse prédiozinho virtual, desse jogo de blocos, vai ter passagens que vão ter textos para as crianças, outras crianças vão visitar, lerem, aprenderem a história. Então é interessante ter esse desenvolvimento. E no Brasil, ainda no Brasil é muito caro fazer um jogo de videogame, digamos assim, para um grande videogame, digamos, custa milhões, é quase um filme, milhões de dólares para fazer. Então no Brasil se opta por fazer jogos mais simples mesmo, jogos para tablets, para celulares. Então as empresas têm uma chance de fazer jogos educacionais aqui, sabe, poder, um custo muito baixo, conseguir fazer um jogo apoiado, claro, de educadores, você consegue fazer um jogo voltado para escolas. E muitas empresas que desenvolvem aplicações e games estão procurando escolas para vender seus aplicativos para ensinar mesmo, né? Está voltado para esse ensino. Então, ainda precisa melhorar, precisa ter mais, mas já tem a gente vê que já tem pessoas que estão voltadas para isso, já querem desenvolver aplicativos. E acho que no Brasil, quem quer desenvolver jogos e aplicações aqui é interessante focar nisso. Pois é, Gustavo, mas essas pessoas que desenvolvem, né, é uma infinidade de aplicativos que a gente vê dia a dia entrando aí no mercado. Quer dizer, também precisa o professor ter uma orientação de como escolher, né? Porque um aplicativo que é usado hoje, ele pode ser meio que descartável, porque amanhã ele já está desinteressante para o aluno, ele já está desatualizado, tem um mais interessante. Quer dizer, como é que o professor também não se perde nesse mundo todo aí de novos aplicativos que surgem a cada dia? Por isso que eu acho que a escola ela tem que ter uma parceria com uma empresa que desenvolve esse tipo de aplicação. Não pode simplesmente entrar numa loja virtual do tablet e pegar alguns aplicativos lá e disponibilizar isso para os alunos, né? Justamente, os pais usam isso em casa, aí vale a pena. Você tem um aplicativo educacional no seu tablet, você consegue usar isso facilmente ali para a criança se entreter e aprender enquanto brinca. Na escola não, na escola tem que ter algo mais direcionado mesmo. A escola tem que falar com essa empresa que fabrica o jogo, tem que ser brasileira, obviamente, para ter uma comunicação melhor, e ela desenvolver isso diretamente com a escola, com as necessidades que a escola tem, com as necessidades que a escola vê que os alunos estão precisando naquela disciplina, e assim conseguir ensinar alguma coisa. Não adianta só também ir lá, como você mesma disse, tem milhares e milhares de aplicativos. Então o professor ele tem que ter esse apoio da escola para saber o que vai ser usado no currículo. Não dá para simplesmente baixar qualquer coisa e disponibilizar para os alunos ali. Tem outros comentários chegando aqui de assinantes para a gente, participando dessa discussão aqui no estúdio. A tecnologia pode ajudar nas disciplinas de português, matemática e as demais. E pode trazer, ao mesmo tempo, uma aprendizagem à informática. É a opinião aí do Vanderlei Júnior. Tem mais um comentário de assinante. Todos já têm acesso às novas tecnologias para todos os fins. É a opinião do Márcio. A tecnologia, né, Silene, está aí para todo mundo. Basta, como disse o Gustavo, saber usar, saber escolher, saber aplicar para um bom futuro aí dos nossos alunos. Já agradecemos a sua participação certeza. aqui, Silene. Obrigado. Tá? Obrigada, viu, Silene? Aqui em São Paulo a gente agradece também Gustavo Petró, nosso colega, repórter de tecnologia do G1. Obrigada pela presença, Obrigado Gustavo. pelo convite.